muitos de nós ficamos receosos de nos declararmos espíritas. Então vamos lá, vamos descobrir se isso tem fundamento ou não. Deixa eu ficar aqui, porque senão eu não consigo ler. Vamos ler O que é religião? É o conjunto de pensamentos, sentimentos, atitudes espirituais que estabelecem a relação entre o ser humano e forças superiores. Mariane? Aqui, ó. Como Deus. Não necessariamente Deus, certo? Que nós temos as religiões politeístas, certo? Uma religião se caracteriza por uma filosofia e um corpo de princípios morais que dela derivam e que devem ser seguidos pelos fiéis. Então, esse conceito, né, eu tirei aqui. Só em cima desse conceito, nós já podemos divagar, discutir, né, refletir sobre o que cada uma dessas frases quer dizer e principalmente, né, a doutrina espírita, né, que ela se diz muito assim, né, filosofia e um corpo de princípios morais, acrescido pela ciência que ela é. Então, certo. E o que é religioso? O que é uma pessoa religiosa? É aquela que professa uma religião ou fez votos monásticos, ou seja, né, nas religiões convencionais, os seus pastores, os seus padres, as freiras, conhecidas como irmãs, né? Por isso que eu não gosto, né? Eles são chamados de religiosos, de uma forma profissional mesmo, é o que eles são, é o que eles se dedicam em sua vida. E religiosidade é a vivência desses princípios que a gente adota. Então, muitos de nós nos dizemos, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não vivencia. Então, é um dizer-se membro de uma religião sem realmente sê-lo. Certo? Porque isso aqui é o mais importante, é a vivência dos princípios que nós aceitamos como aqueles princípios, né, que nos ligam a Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos uma centelha divina que nos envolve, que nos guia, a quem nós nos dedicamos. Certo? Então, o homem, ele tem essa necessidade também. Por quê? Porque como é que nós espíritas, chegamos a essa conclusão de uma forma mais fácil? Porque nós viemos do mundo espiritual, né? Nós já tivemos N existências, nós trazemos dentro de nós essa certeza. Essa certeza. Nós não adquirimos esse sentimento nessa vida atual. Não. Isso é uma construção desde que fomos criados, né? Então, é o filho reconhecendo o pai, né? O filho reconhecendo a mãe. Então, assim, antes de Cristo, né? Aqui, antes de Cristo, na verdade, nós não tínhamos padrões absolutos do que era uma perfeição moral, certo? E com a vinda de Jesus, nós conseguimos isso aqui, né? Essa libertação, tá? O homem, através da fraternidade, do amor e do conhecimento, ele vai alcançando a sua libertação. Ele vai se reconhecendo como espírito e vai cada vez mais se ligando a essa entidade divina. Então, isso é inerente ao ser humano. Então, ali, né? Ele é eminentemente um ser religioso, ó.
essa ideia de céu e inferno existe em todos os povos, nós como espíritas também entendemos direito, porque nós sabemos que um dia atingiremos mundos felizes, um estado de alma mais feliz, mas enquanto nós estamos ainda na nossa caminhada evolutiva, errando, persistindo, nós somos sempre atraídos para mundos mais infelizes, mais pesados, às vezes até tenebrosos, por isso a ideia de inferno, certo? Então, essa ideia de inferno, nós, dentro do Espiritismo, desconstituímos como sendo um lugar físico, né, para onde as pessoas são levadas. Não. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos que o inferno é, antes de tudo, um estado interior de consciência. Então, nós vamos nos juntar com espíritos afins que vibram dessa mesma forma, e daí os infernos, vamos assim dizer, né? Eles vão se constituindo nesse imenso espaço que é o universo. Então, ó, qual o papel da religião no mundo contemporâneo? Então, vamos colocar a religião no mundo de hoje. Então, vamos lá. A religião permite conhecer o local onde as pessoas vivem, seus valores em uma cultura. Então, assim, de imediato, né, isso já nos remete assim, ao mapa mundi. Vamos vendo os povos, já sabemos mais ou menos onde estão as religiões e nós já sabemos como eles vivem. Cada um de acordo, né? Então, vamos lá. Ó, ela é influenciada pela cultura, ou seja, a religião, mas ela também influencia a cultura daqueles que vivem em seu entorno. Certo? Então, aqui, a religião sofre a influência daquele povo, né? Cada um com a sua história, né? Mas a religião também influencia. Então, olha, aqui, ó, como está interligado, um influenciando o outro. A religião permite um conhecimento maior dos valores que envolvem uma dada sociedade, principalmente seus valores éticos. Isso é o mais importante de tudo. Então, para a gente ter uma ideia, né? Nós sabemos que em alguns povos, os homens, para a felicidade deles, têm várias esposas, nós aqui não, né? Nós, mulheres, somos mais felizes porque temos direito ao nosso marido, né? Ele é só nosso, essa é a nossa cultura. E isso vai influenciando, certo? Vai mostrando a sociedade onde que nós estamos e por que eles amam a este ou aquele Deus, né? De que forma que eles veem Deus. Muitos aceitam, outros não, né? Então vamos ver a religião no mundo. Por incrível que pareça, o cristianismo é basicamente 50% é a maior religião que tem hoje no nosso planeta. Só que, o que nós estamos sofrendo? Opa, eu virei de novo. Nós estamos sofrendo isso aqui, ó. Nós estamos quase igualando. Então, nós não vimos há pouco que uma cultura influencia uma religião influencia uma cultura? O que nós estamos vendo? Essas migrações que estão existindo por vários fatores, seja pela pobreza do país, seja pelas guerras, seja, né, por tantas coisas. Vai havendo essa migração e as religiões estão sendo levadas. Então, o que nós cristãos, né? Porque é óbvio que como cristãos nós queremos levar o cristianismo a todos, porque a gente viu há pouco que o cristianismo liberta, né? Nós somos livres, foi o que a gente acabou de ver. Então, nós queremos levar esse conhecimento para o mundo, mas nós estamos perto, ó, de invertermos essa situação aqui no planeta. E o que contribui para isso aqui?
Os muçulmanos têm muitos filhos, os cristãos cada vez menos. Certo? Então, nós temos a nossa responsabilidade. Vivem brigando comigo que eu sou a favor de que nós temos que ter filhos. Eu acho que sim, né? Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais condições a gente tem de dar uma boa educação para um filho, maior a nossa responsabilidade para isso, porque nós sabemos que existem, né? Se eu não me engano, 8 bilhões encarnados, 30 bilhões desencarnados, querendo uma oportunidade de reencarnar na Terra. Esse é o problema, na Terra. Então, até vi, talvez muitos de vocês também tomaram conhecimento de um trabalho feito pelo Haroldo Dutra, onde ele fala isso, a preocupação, né, em levarmos não só o cristianismo, mas o espiritismo, porque nós, como cristãos que somos, também estamos fadados a diminuir, certo? Então, isso aqui no mundo. Então, aqui a gente já vê uma diferença bastante grande, né? E isso aqui, ó, meus irmãos, também é bem preocupante, porque 16% da humanidade se declarar ateu. Quem é ateu? É aquele que não aceita um Deus, que diz que Deus não existe. O que é um agnóstico? É aquele que não tem a certeza da existência de Deus. E que ele diz assim, não, mas eu não tenho nenhuma prova de que Deus existe. Se você me provar, eu vou aceitar. Mas até que me prove o contrário, eu vou ficar aqui na minha dúvida. Esse é o agnóstico, né? Ou aqueles, ó, que não se posicionam, não sabem, então eles não nem se declaram ateus, nem agnósticos e também não se ligam a nenhuma religião. Simplesmente vivem e não estão preocupados com isso. E isso aqui é preocupante, tá? Porque não que essas pessoas aqui, tá? Não vivam como se cristãos fossem. Não quer dizer isso, tá? Mas, ó, esses aqui é o mais perigoso. Por quê? Nós sabemos, né, que a base de uma sociedade, ela precisa de uma condução moral, ética. E nós não podemos nos reduzir à moral e à ética que está lá no Código Civil, gente. Nós precisamos de Deus dentro de nós. Nós precisamos desse norte, desses valores morais, desses valores que nos ligam à vida do outro lado da vida. Porque, exemplo clássico dessa ausência, né, de ter uma religião. Suicídio. Guia e modelo, certo? Mas reconhecem, sabe que Jesus existiu, é mais um profeta, tá? Eles têm a sua moral, a sua conduta. Então, nós estamos ouvindo ali e fazendo continuadamente campanhas no meio espírita, né, de esclarecimento em busca de impedir que as pessoas se suicidem. Então, claro que nós temos que dividir os casos. Pergunta, espírita não se suicida? Se suicida, sim, se suicida. Mas por quê? Daí nós temos que procurar a causa. Agora, quando nós temos dentro de nós, inserido no nosso coração, esses princípios, nós não nos deixamos abater a ponto de pensarmos em tal ato. Essa é a grande diferença. Certo? Então vamos ver aqui, ó, nosso querido Brasil. E, olha, vou dizer para vocês, foi difícil conseguir esses dados aqui, porque o dado mais concreto que nós temos ainda é do último censo, não desse que foi atualizado. Então eu consegui aqui de 2020, que me baseio nessa porcentagem aqui, que mais ou menos coincide quando eu fiz esse trabalho, que era na estatística anterior. Então, na anterior nós éramos 2%, hoje já somos 3% de espíritas declarados, né? É aqueles que quando recebem lá o recenseador,
se declaram espíritas. Porque isso é feito através de pesquisa. Porque não basta frequentar um centro espírita para você se sentir e se declarar espírita. Você pode estar aqui para conhecer, não é mesmo? Então, no Brasil, aqui, nós somos cristãos, eminentemente cristãos, porque aqui nós também vamos encontrar, dentro dessas religiões afro-brasileiras, alguns nem mencionam Jesus, outros aceitam. A mistura aqui é muito grande, sabe? Mas eles, principalmente na Umbanda, eles não abandonam a figura de Jesus. Só que ele não é aquele a quem ele segue. Eles são ligados a muitos santos, a muitas coisas e tal, certo? Então, somos o país mais católico do mundo, somos o país mais espírita do mundo. Aí eu vou chamar a atenção. Se só 3% da população brasileira é espírita, nós temos hoje quanto? 230 milhões, é isso, de população? É só fazer a conta, né? No mundo nem tem o percentual ali dito, porque não chega a quase nada. Vamos parar aqui e pensar na nossa responsabilidade como espíritas que nós dizemos que somos, tá? Em divulgar a nossa doutrina. Divulgar a doutrina é um ato de caridade para com ela. E, indiretamente, um ato de caridade para com cada um daqueles que passa a estudar os seus preceitos, né? a sua moral e tudo mais que a doutrina espírita ensina. Então, aqui mais uma vez, 10% do povo brasileiro se declara lá como não tendo religião. Ou se diz ateu, ou se diz agnóstico, ou simplesmente não está nem aí. Então, também é um número alto, porque o Brasil é um país religioso, gente. Se tivesse mais tempo, a gente poderia trazer aqui e ver o que o Brasil é. O Brasil é movido à religião. A gente sai por aí, o que a gente mais vê são igrejas. Igrejas que albergam católicos, evangélicos, luteranos e Assembleia de Deus e não sei mais o que tudo que tem por aí. Igrejas. E isso é bom, isso é bonito. A cultura dessas religiões no nosso Brasil, ela é diversificada, ela é bonita, ela une o povo. O que é que faz com que esse nosso povo brasileiro, sofrido do jeito que é, se mantenha em pé? O sentimento religioso. Esse amor a Deus, essa submissão à vontade de Deus, como eles dizem. É isso que mantém o nosso povo firme, forte e batalhando. As nossas nordestinas e nortistas aqui poderiam falar sobre isso. A diferença que é viver lá, viver aqui, a dificuldade que é, mas eles estão lá, eles são fiéis. Então, Brasil, pátria do Evangelho, gente, isso é fácil da gente observar. Nós não encontramos isso em outros lugares. Quer dizer, quando eu vejo meus filmezinhos da América Latina aí, que eu não gosto muito, porque a gente vê a mesma coisa, né? A cultura religiosa, tá? Então, isso é bom. Isso não é bom. Isso aqui é obrigação nossa de nós diminuirmos esse percentual de uma forma ou de outra, certo? Então, dá para entender, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se nós olharmos mais uma vez aqui, nós vamos ver, né? Nós não temos aqui, se temos muçulmanos vivendo no Brasil, uma comunidade aqui, uma comunidade ali, tudo mais. Eles não estão vindo para cá, diferente do que está acontecendo na Europa. Né? Estão invadindo os países. Então, é preocupante. Preocupante para nós que queremos
difundir Jesus, certo? Então, o espiritismo é religião? Quando Kardec trouxe ao mundo o Livro dos Espíritos, num primeiro momento, ele até quis dar como título do livro, né, a religião dos espíritos. Mas ele resolveu que não. E ainda, na conversa, eu peguei isso que eu estou falando para vocês, está numa revista Reformador desse ano. Se vocês tiverem interesse, eu trago o artigo para vocês, que isso para mim também é novidade. Na época, na Europa, existia assim, ó, as pessoas viam, nós sabemos como o espiritismo começou, como um modismo, esse falar com os espíritos, isso tudo e tal. Então Kardec se preocupou muito para que o espiritismo não viesse ao mundo, primeiramente já com a obra primeira, como sendo uma religião. E Kardec achava, né, que terminado e publicado o Livro dos Médiuns, que é o segundo livro, ele estivesse pronto. E ele não fala em espiritismo nessas duas obras, nem na primeira nem na segunda, como sendo uma religião. Mas ele teve a sua atenção chamada pela espiritualidade, porque era preciso que o espiritismo viesse ao mundo e realmente tivesse esse caráter religioso. Certo? Então, o que Kardec diz? Ó, uma religião, em sua acepção nata e verdadeira, né, nata de natural, é um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças. Ele não fala, ó, aqui, 1868. Na época em que foi publicada a Gênese, a última obra básica, tá? E ele reitera, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E por que ele coloca no sentido filosófico e ele não quer, e ele luta para que ela não seja conhecida apenas como uma religião? Porque é o que ele diz, né? Como religião, ó, o espiritismo não possui hierarquia, nem sacerdote, nem pastores, nem amuleto, nem imagem, nem nada. Nós não temos rituais, nós não temos nada. O espiritismo, os espíritas não têm nada. O que tem são as casas espíritas, que são sociedades, né, civis, que têm a sua estrutura, seu CNPJ e devem a sua satisfação para a sociedade, para o fisco e tudo mais, né? Mas nós aqui dentro, nós regemos os nossos centros espíritas pela lei brasileira. E lá fora eles vão reger os centros espíritas deles conforme as leis dos países em que eles estão. Certo? Então, uma coisa é a casa espírita, outra coisa é a religião. Não existe, mesmo a Federação Espírita Catarinense e a Federação Espírita Brasileira estão nesse mesmo contexto. Nós temos uma organização para que a doutrina não se desvirtue, para que o contexto doutrinário seja preservado e passado para o mundo como um todo. Nós temos que ter esse cuidado com a nossa doutrina, tá? Mas ninguém, né? Ó, Kátia, meu salário está atrasado, Kátia. Então, nesse sentido aqui, ó, é que Kardec se baseou e fez muita questão de dizer, não é uma religião. Não é uma religião como as demais. Nesse sentido, de ser apenas o contexto doutrinário. O espiritismo é isso, o contexto doutrinário, as obras básicas e todas as outras que vieram depois e que têm a sua base dentro das 5 obras. Porque se ferir em algum ponto o que diz a obra básica, não é obra espírita. Isso nós temos que aprender a ver a diferença e a observar. Então, é o que eu sempre digo, né? Estudar espiritismo não é fácil e ler uma obra também não é fácil. Então, vamos lá. Espiritismo como religião.
Kardec, lá, quando conversava com todos aqueles que o ajudaram na obra e tudo, ele dizia, não é uma religião. Por quê? Porque todo o preceito moral já existia. Porque o cristianismo já está no mundo há 2000 anos. A nossa obra nasceu em 1857, depois de Cristo. E nós não temos nada além dos ensinamentos de Jesus dentro do Espiritismo. Deu para entender? Então não é uma nova religião, porque a gente viu há pouco, a Umbanda é uma religião essencialmente brasileira. Nasceu no Brasil, tá? Trouxeram tudo das suas origens, mas é brasileira. O Espiritismo nasce na França e faz a sua pátria, na verdade, do Brasil. Então, ensinamentos de Jesus não trouxe nada de novo. O que a doutrina espírita codificada por Kardec trouxe de novo? Isso aqui. Fora da caridade não há salvação. São palavras de Allan Kardec. E aqui ele é muito feliz, ó. Caridade. Ele não menciona nenhuma religião. Ele sequer diz que nós temos que ser cristãos ou aceitarmos Deus. Nada. Apenas isso. O que é a caridade aqui? Que caridade é essa que Kardec se refere? É o amor ao próximo. Certo? É o amor ao próximo preconizado por Jesus. E mais, né? A grande frase de Kardec também. Fé raciocinada. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Razão. Raciocinar. É o que mais nós fazemos dentro da doutrina espírita. É por isso que, diferentemente das demais religiões, pelo menos do que eu conheço, né? Até eles têm lá seus cursos de ensinar isso, ensinar aquilo. Nós espíritas não. Nossas casas são cheias de grupos de estudo. E os grupos de estudo são variados. Porque nós estudamos tudo. Por exemplo, palestra pública. Como é o tema da doutora Clarice, que você me mandou? Religião, saúde e religião, mas ela desmembra, né? Saúde e então, doenças crônicas. Isso. A mente e as doenças crônicas. A importância da mente sobre as doenças crônicas. Recebi esse tema que nós vamos trazer para cá como uma palestra. Quem olha assim, poxa, é uma palestra científica, vamos dar lá só para os médicos, o pessoal da saúde e tal. Não, mas com certeza ela vai colocar sob o prisma da doutrina. Como é que nós vemos isso? Porque nós sabemos que as nossas doenças mentais crônicas, olha, ela colocou a palavra crônica. Se ela é crônica, ela veio comigo. E se ela veio comigo, ela veio da onde? Então aí nós já estamos nos remetendo às vidas pretéritas, né, agindo na nossa vida atual. Então eu trago comigo aquela doença mental por alguma razão. Então, o espiritismo estuda tudo. Tudo. Essa é a grande diferença da doutrina espírita. Não tem assunto que ela não aborde. Um dos grandes princípios da doutrina é a pluralidade dos mundos, que nós estamos aí agora, né? Cada dia surge um planeta novo, surge mais uma galáxia, e tantos bilhões para cá, tantos bilhões para lá. O homem está crescendo, a tecnologia está ajudando. Nós já sabemos, né, que nós não somos os donos do universo. Daí nós vamos voltar lá, a gente só não tem a prova concreta, né? Talvez a NASA tenha, mas eles não trazem para nós. Mas nós sabemos. Então, é isso. É fé raciocinada. Aqui, ó, é encarar, tá? Desde que Jesus veio ao mundo, porque nós temos que encarar também
a jornada de Jesus no nosso planeta e tudo que aconteceu lá. Só os milagres de Jesus nós temos que entender e saber que não era milagre, é algo que nós também, o dia que adquirirmos o conhecimento por inteiro, faremos, certo? Então, encarar de frente a razão para todo o sempre. É isso que quer dizer aqui. Não vai parar um dia. Nós sempre vamos ter que ter esse confronto com a razão de tudo aquilo que nós vamos assimilar e trazer para dentro da nossa doutrina. Então, casa espírita é isso, né? Nós vamos sempre ver biblioteca. Hoje em dia os livros estão sumindo, né? A mídia está tomando conta, nós estamos lendo tudo pelo computador, mas doutrina espírita é isso. Cada vez mais nós abrimos o nosso conhecimento para nós entendermos o mundo em que nós vivemos e vai ficar cada vez mais fácil entender o fenômeno mediúnico também, com todo esse conhecimento que nós estamos tendo e com toda a tecnologia. Se a nossa doutrina nasceu do fenômeno de efeitos físicos, hoje os efeitos físicos dentro da doutrina espírita são muito poucos. Nós já não temos mais necessidade deles, tá? Apesar deles existirem, né? As minhas chaves continuam sumindo quando não deve, mas a gente sabe o que acontece aí. A gente compreende, e isso é razão. Então nós não nos deixamos levar por coisas místicas, né? Que você aceita sem saber como aquilo se dá. Dentro do espiritismo, não. A gente sabe como se dá. Então vamos lá. O que é Jesus? Nós colocamos aqui que a doutrina espírita absorveu como seus preceitos morais a moral de Jesus. Toda a moral de Jesus está inserida nesse contexto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vamos lá. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não apenas uma imposição ensinada que Deus existe e tudo mais. Nós precisamos aprender a compreendê-lo. E para compreender Deus é fácil, né? É só nós olharmos da janela para fora e nós sabemos que tudo aquilo que o homem não criou surgiu de alguma forma. Teve um início, teve um princípio. E esse princípio é Deus. Este é o máximo, maior, supremo, e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Faze isso e viverás. Isso está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Nos evangelhos, nesses 3 evangelhos, certo? Então, nós resumimos assim: ama o teu próximo e viverás. Eis na palavra do Cristo o que se reduz o problema da salvação das almas. A gente tanto fala, Jesus veio para nos salvar. Como? Ama o teu próximo e viverás. Quando nós aprendermos realmente o verdadeiro sentido do que é amar o próximo, né? Nós estaremos salvos. Então, essa história de que Jesus veio e morreu na cruz para nos salvar, não é o ato da morte dele lá, aquele sacrifício daquela morte horrível que ele teve, mas ele não foi o único a morrer daquela forma. Não foi. Com ele havia tantos outros na mesma situação, porque só ele é ali olhado como o sofredor. Todos os outros tiveram o mesmo sofrimento.
Ele morreu na cruz para nos salvar, porque ele veio à Terra para nos trazer os seus ensinamentos. Então, é a sua vinda à Terra nos trazer a boa nova, né? Nos trazer tudo isso que esses 4 evangelistas, porque temos João ainda, né? Porque Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. Tudo foi recolhido pelos seus discípulos, né? E nós ficamos com esses 4, porque eles são os mais fiéis, certo? Então, ama o teu próximo e viverás. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque nós sabemos que quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós estamos amando a Deus. Então, e isso, vou até dar como exemplo das discussões que nós temos dentro dos centros espíritas, nos nossos grupos de estudo. Eu venho de uma discussão, porque um dia em palestra foi dito isso. Aprende a amar a Deus, porque você tem que aprender a amar a Deus. Depois eu amar o próximo, e por último a ti mesmo. Tu é por último. No final da palestra a gente foi lá. Ei, vem cá. Aí, cara, não tá certo. Nunca vou esquecer disso. O grupo da casa, né? Oh, não, a gente estudou isso no ESE lá na outra casa, eram convidados. Não, não é assim. Deus, o Criador, ele não é orgulhoso. Ele não precisa sequer que nós o reconheçamos. A única coisa que nós precisamos é aprender a olhar para o outro e a respeitá-lo e auxiliá-lo nas suas necessidades. Isso é amar o próximo. É o respeito e o auxílio. Nada mais do que isso. É simples. Só que nós só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos amor a nós mesmos. Se nós tivéssemos a oportunidade, o Júlio, né, nosso colega, fala muito isso porque ele trabalhou no CVV. Quando uma pessoa está próxima de tomar uma atitude derradeira, que é tirar a própria vida, conscientizá-la do mal que ela vai fazer para todos aqueles com quem ela convive, e não é só esposa, filho e neto, não, é toda a sociedade com a qual ele convive, talvez ele pensasse diferente. Então aí entra o amor a si mesmo, ame-se. Nós, aqui, Terra, nós estamos sofrendo o choro e a lágrima de todos aqueles que não souberam se amar. Nós somos impactados por esses fluidos que estão à nossa volta. Como estudiosos da doutrina que somos, nós sabemos disso. Então, amar a si mesmo é muito importante. Amar a si mesmo, o que é? É aceitar-se, né, do jeito que eu sou, né? Existe uma razão para eu ter nascido dessa forma, nessa condição, com essa inteligência mais aguçada ou limitada, não importa. A hora que nós compreendemos que Deus é justo, que Deus é bom e que isso está correto, nossa vida vai para frente. E isso é amar-se, é você se aceitar, você respeitar a sua condição e fazer bom uso da sua inteligência para modificar. Porque nós temos o direito e a obrigação de modificarmos tudo aquilo com o qual nós não estamos nos afinizando. Porque a resignação, nasci assim, vou morrer assim, não. Resignação é olhar no espelho e dizer, eu queria ter nascido mulata, ia ser igual a Thaís Araújo. Não, mas eu sou descendente de alemão, sou branquinha, então eu me aceito, pronto. Tá? Eu não gostaria de ser japonesa, porque eu vivo numa comunidade japonesa aqui no Brasil. Por que eu não nasci no Japão? Não, aceito. Tem uma razão para você ter nascido no Japão, mas agora você precisa da cultura brasileira para crescer. O seu passado como raça japonesa já foi,
mas você nasce nessa condição por alguma razão. Então ele vai trazer toda aquela cultura da família dele e vai adentrar uma nova cultura. Isso é aceitação. E ele vai decidir se ele vai seguir lá os preceitos da família dele no Japão ou agora que ele é brasileiro. Então, isso é aceitação, isso é a resignação, é a aceitação. Todo o resto é a acomodação. Certo? A verdadeira resignação só se dá diante dos fatos que nós não podemos modificar, no sentido de ficarmos inertes. É isso que eu quero dizer. De resto, é só lutar. Somos seres inteligentes, criados à imagem e semelhança do Pai Maior. Então, voltando a falar de Kardec, né, que trouxe ao mundo o Livro dos Espíritos em 1857, depois ele trouxe o Livro dos Médiuns em 1861, mas durante 3 anos ele peregrinou e trouxe para nós a grande obra que é a base, né, da nossa doutrina espírita como religião, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali dentro do Evangelho, nós vamos encontrar vários espíritos nos trazendo ensinamentos ligados a outras religiões, né, conhecidos no mundo cristão, e que vem ali aclarar os ensinamentos de Jesus, agora com uma visão mais alargada, dentro da ótica espírita, como nós já aprendemos lá em O Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Então, com o conhecimento desses 2 livros, ficou fácil o mundo recepcionar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, né, ano que vem nós vamos fazer 160 anos de publicação dessa obra, e daí também nos resta assim fazer essa reflexão. 160 anos é muito pouco tempo para nós levarmos essa doutrina a esse mundo milenar que vem de ideias politeístas, né, até chegarmos ao Deus único, e depois Jesus, né, que veio só há 2000 anos, e quase 2000 anos depois chega então o Espiritismo, né, trazendo-nos na sua terceira obra todas as Jesus por inteiro, né? Não vou dizer que tudo o que Jesus trouxe para nós esteja em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas o essencial, sim. Então, nós conseguimos entender o que Jesus quis nos dizer. Porque nós sabemos que a compreensão das parábolas é difícil, nós temos que entendê-las. Então, vamos ali estudando e temos que tomar muito cuidado, porque existem muitas interpretações, tudo ao gosto de cada religião, mas nós, conhecedores da doutrina, temos que procurar entendê-la à luz do Espiritismo. Então, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu aspecto, né, dessa obra é o aspecto religioso. Então, o que nos diz Chico Xavier sobre o Espiritismo como religião? Olha que frase linda. Se tirarmos Jesus do Espiritismo, vira comédia. Se tirarmos religião do Espiritismo, vira um negócio. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então, o Espiritismo ele tem 3 aspectos. Ele não é só uma religião. Ele é uma filosofia, o Livro dos Espíritos é filosofia pura, tá? Ele é ciência, porque toda a sua filosofia é baseada na ciência. Então, toda a nossa filosofia, ela é científica, raciocinada, vamos lá, né? Mas nós aceitamos Jesus como nosso mestre.
perguntado, né? Quando Kardec pergunta, né? Qual o espírito mais iluminado que esteve na Terra, a resposta que está lá no Livro dos Espíritos é curta, é Jesus. Certo? Então, Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo. Então, para entender, né, o que Chico nos diz, a filosofia humana clareia o pensamento, mas não consola. A ciência está aí em nome de Deus, mas não elimina o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo. Jesus, porém, está na nossa vivência diária, ou deveria estar, né? Porquanto em nossas dificuldades e provações, e essas nós temos todos os dias, o primeiro nome de que nos lembramos, capaz de nos proporcionar alívio e reconforto, é Jesus. Ou deveria ser, né? Porque se nós não vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, nós não somos espíritas. Essa é a nossa realidade. Porque Jesus nos prometeu o Consolador, certo? E a doutrina espírita é o Consolador. Então, com todo esse conhecimento que os espíritos nos trouxeram, né? São 1019 perguntas o Livro dos Espíritos, gente. É muita pergunta, tá? E de todas aquelas que não foram publicadas, Kardec depois fez as outras obras, porque nós ainda temos essa obra magnífica, que é O Céu e o Inferno, que nos mostra, né, como que é a vida do lado de lá, o que nós vamos encontrar depois do ato do desencarne, é tudo lá no Céu e Inferno. Então, o nome do livro, O Céu e o Inferno, né, já indica o que nós vamos aprender lá. Tudo vem, tudo com base naquele questionamento imenso que Kardec submeteu ao mundo espiritual, porque, na verdade, a nossa doutrina não é de Kardec, é dos espíritos. Nós temos que ter essa consciência. A doutrina é dos espíritos. Por isso, o nome do livro, número 1, é o livro dos espíritos. Não é o livro sobre o espírito, é dos espíritos. Foram eles que nos trouxeram. Kardec é autor também, claro, todas as perguntas são dele, né? A inteligência dele, o armazenamento dele. Então, isso aqui, ó, não consola. Ela não poderia ficar apenas como uma filosofia, ela precisava vir para nós com os ensinamentos de Jesus devidamente aclarados, porque aqui sim, com Jesus, nós encontramos na doutrina espírita o seu aspecto consolador, que é o primeiro e mais importante dos aspectos da nossa doutrina. O grande objetivo da doutrina é o consolo. É isso, o grande objetivo, é esse o grande objetivo. Por isso que Jesus disse que no tempo certo o Consolador seria enviado. Então, o que é ser religioso, meus irmãos? Já falamos há pouco, né? O verdadeiro religioso ou o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Essa é a prática do verdadeiro cristão. Nós temos que ser justos, né? E às vezes nós dizemos que caridade é sinônimo de amor, mas nós temos que entender aqui que existe, aqui é o amor em ação, e o amor falado aqui é o sentimento puro e simples, aquele que nós nutrimos pelo outro, porque nós podemos fazer a caridade e o bem mesmo para quem não amamos. Então é necessário esse amor junto com o ato de amor. Esse ato tem que ser um ato de amor. Por isso que a caridade
é tão estudada, tão falada. Temos que estudar mais Paulo. Marcos, podias trazer para nós, né? Então, meus irmãos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande ensinamento de Jesus que nós, como espíritas, devemos guardar para nós. Agradeço a atenção de todos.